Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um passo a passo completo de como que na prática a gente desenvolve um projeto de Natural Language Processing, um projeto de NLP. Então a gente vai ver todo o workflow aqui que a gente precisa executar caso a gente esteja trabalhando aí com um desafio envolvendo aí processamento de linguagem natural. O projeto de hoje a gente vai criar um modelo de classificação, utilizando aqui técnicas de aprendizado supervisionado, para que a gente consiga classificar aqui de forma adequada notícias fake, né, fake news, e distinguir isso de notícias reais, com dados factuais, tá? Eu não vou me aprofundar muito aqui na questão de modelagem, também a gente não vai abordar as técnicas mais avançadas aqui relacionadas a processamento de linguagem natural. O intuito, de fato, é passar por todas as etapas de um projeto tradicional para que você consiga entender como que as coisas funcionam e como que você se organiza para desenvolver um projeto desse tipo, tá bom? Então vamos lá, tá? O primeiro passo, pessoal, é a gente conseguir entender aqui o contexto, tá? Eu já dei uma brifada para vocês, mas a gente está trabalhando aqui com um dataset contendo exemplos de notícias rotuladas ali, né, com rótulo, por isso a gente vai utilizar técnicas de aprendizado supervisionado aqui, tá? Então vão ser exemplos de notícias completas, textos mesmo de notícia, rotuladas como fake news ou como notícias reais, com dados factuais, tá? Esse aqui é um projeto com um grande viés aqui, principalmente quando a gente fala aqui de política, né? Nos últimos anos a gente teve muitos incidentes aí de fake news sendo espalhadas, né? Principalmente em grupos de WhatsApp, Telegram, e a desinformação, nesse caso, ela tem impactos diretamente aqui na vida real, né? No campo social mesmo, tá? Então, um algoritmo desse tem um grande valor social aqui e até, de certa forma, aqui econômico, tá bom? Um ponto só que eu gostaria de destacar, pessoal, é que a gente está falando aqui, a gente está falando de um dataset em inglês, tá? Então, caso você queira aplicar esse modelo aqui num contexto em linguagem portuguesa, né, em língua portuguesa, você vai precisar ou fazer uma extração de notícias e rotular elas manualmente, né, fazer aqui um processo de extração das notícias que a gente tem circulando na web e também fazer né, essa parte de rótulo aqui, de criação de rótulos de forma manual, ou então você pode tentar aqui de alguma forma reaproveitar esse trabalho traduzindo, né, fazendo uma tradução das notícias, porém eu já adianto que a performance do modelo ela tende a ser pior quando você tentar fazer classificações em português, tá? Porque o processo de tradução por si só ele tem né, existem modelos ali que fazem isso, então ele tem um erro associado, tá? Então, quando você for fazer a tradução e depois treinar um modelo, você vai estar acumulando erro, tá? Além disso, né, o contexto de fake news no Brasil é diferente do que a gente tem aqui no caso dos Estados Unidos, tá? Que é um dataset de notícias americanas, tá bom? Bom, então, para a gente começar, pessoal, eu preciso dizer para vocês quais são os passo a passo aqui, as etapas que compõem o projeto de NLP. Isso aqui não vai mudar muito, independente da complexidade do projeto que você esteja trabalhando, tá? Como eu disse para você, a gente não vai se aprofundar muito em cada um desses tópicos, a gente vai usar modelos muito simples, por exemplo, de representação matemática, a gente não vai fazer uma análise exaustiva aqui e fazer uma função de processamento também exaustiva, tá, do nosso corpus. Então, mas assim, de maneira geral, a gente sempre vai ter essas três etapas aqui quando a gente está falando de um projeto de Natural Language Processing. Então, a primeira parte dela é você entender o seu banco de dados, entender seu texto ali no caso, né? Do que a gente está falando. A gente tem um breve contexto para vocês aqui, eu dei um breve contexto para vocês de qual que é o conteúdo ali, né, dos nossos dados, mas sempre é bom, interessante você fazer uma análise exploratória completa, né, fazendo uma análise de frequência de palavras, enfim, e também, em paralelo a isso, em paralelo a essa análise exploratória, você já ir entendendo quais funções aqui, né, quais tratamentos você precisa fazer sobre ali o texto que você está trabalhando, tá bom? O segundo passo é você criar uma representação matemática.
Modelos de machine learning, pessoal, eles não trabalham com texto, tá? Em linguagem. A gente precisa, de alguma forma, fazer uma representação do texto que a gente está trabalhando em forma algébrica, em forma matemática, tá? Existem aqui inúmeros modelos, tá? Modelos utilizando Deep Learning mesmo, para você poder fazer essa conversão de texto para um vetor numérico, mas o modelo que a gente vai utilizar hoje aqui é um modelo simples de contagem de frequência de palavras, que é o que a gente chama de TF-DF, tá? Vocês vão ver aqui como que a gente aplica isso. É um modelo muito, mas muito simples mesmo, mas que para o nosso intuito aqui de vídeo, ele já vai servir, tá? Existem aqui modelos, como eu disse para vocês, que utilizam redes neurais, e aí a gente consegue até pegar contexto semântico ali das palavras e, consequentemente, isso vai dar uma performance melhor aí para os seus modelos de classificação, modelos aqui de linguagem que você for desenvolver, tá bom? Deixa eu fechar isso aqui de novo. E por fim, a gente vai criar um modelo de classificação, tá bom? Então, vamos lá. A primeira etapa, então, é o processamento do texto e análise exploratória, tá? Eu vou, obviamente, aqui pegar uma cola, né, de um processo que eu já criei, mas a primeira etapa, pessoal, é a gente fazer a carga dos dados, a gente importar os nossos dados aqui dentro do contexto do Python, tá? Para fazer isso, pessoal, vocês vão usar o Pandas, a biblioteca Pandas, tá? E aí vocês vão carregar o dataset, todo esse repositório vai estar disponível para vocês, tá? Para vocês poderem ter acesso aos dados, ao notebook aqui também, tá bom? Então, o primeiro ponto é fazer o carregamento dos dados, tá? Então, quando a gente roda esse projeto aqui, vocês vão ver aqui que ele vai printar, né? Ele vai fazer um sample aqui de 3 linhas desse data frame. Vocês vão ver que a gente tem uma coluna chamada text e uma coluna chamada label, né? Na text a gente vai ver o texto ali daquela notícia e o label é o rótulo, né? Dizendo ali se aquela notícia é uma fake news ou se ela é uma notícia real aqui, tá bom? Inclusive a gente vai precisar converter esse label aqui, né, para uma escala matemática, tá? A gente chama isso de encoder, tá? A gente vai fazer isso mais à frente. Bom, feito isso, a gente carregou os dados. O próximo passo, pessoal, o próximo passo aqui do nosso projeto é a gente começar a explorar nossos dados, tá? Então, a primeira coisa que eu faço aqui é extrair todos os textos que a gente tem e armazenar isso numa variável chamada corpus sem tratamento. Ou seja, a gente não fez nenhum tratamento no texto ainda, mas a gente quer entender o que está sendo falado ali, tá? E ao mesmo tempo entender quais processamentos aqui de texto a gente precisa fazer, tá? Então aqui eu printei as 5 primeiras notícias, né, que são notícias que contidas aqui nesse nosso data frame. Então vocês vão ver que cada linha aqui do meu array que eu acabei de criar, da minha lista que eu acabei de criar, ela vai ser o conteúdo de uma notícia, tá bom? Então, eu também utilizo aqui de algumas bibliotecas, como o Seaborn, o Matplotlib, e também uma biblioteca chamada Counter aqui, né, Collections, para fazer a contagem de palavras. E meu intuito aqui, no caso, é analisar a frequência que as palavras aparecem no nosso corpus, né? Nesse caso, o nosso corpus ainda sem nenhum tipo de tratamento, tá? Então, essa função aqui eu não vou explicar muito bem o que eu estou fazendo aqui, né? Mas, em linhas gerais, tá? Primeiro, eu crio uma função que vai contar a frequência das palavras, tá? Então, basicamente, eu junto todo o meu texto que eu tenho aqui, todas as notícias, né, que eu tenho, como se fosse um bolo só, e aí eu conto quantas vezes cada palavra nesse bolo todo aparece no total, tá? E aí eu ploto um gráfico de frequência, utilizando aqui Seaborn e Matplotlib, e aí a gente tem esse resultado aqui. Reparem, pessoal, que a gente tem aqui alguns problemas, né? Então, primeiro, a gente percebe que tem algumas palavras que a gente chama, inclusive, de stop words, que são palavras conectoras, palavras que não agregam valor para o entendimento do contexto, tá? O entendimento ali do texto que está sendo, que está aparecendo aqui no nosso banco de dados, tá? Então, por exemplo, o to aqui, o off, o end, tá? São palavras que são stop words, então a gente precisa, na nossa função de processamento, remover essas palavras. A gente percebe também, ó, se você perceber que tem uma palavra aqui que é o T, que ela está com letra maiúscula, e ela aparece aqui no comecinho também, só que com letra minúscula. O Python ele entende isso como palavras distintas, mas no caso são palavras iguais,
somente com um T maiúsculo e um T minúsculo. Então, para corrigir isso, a gente vai precisar converter ou tudo para letra minúscula, que vai ser o caso aqui, ou tudo para letra maiúscula, tá bom? Outra coisa que a gente pode fazer, pessoal, é criar o que a gente chama de bigramas, tá? Então, eu vou criar uma função aqui que basicamente ela vai fazer a mesma coisa que ela fez aqui atrás, botar um gráfico, só que agora, ao invés de contar de forma única, né, o quanto cada palavra está aparecendo no nosso corpus, eu vou contar o quanto cada combinação de duas palavras, que são os nossos bigramas, aparecem no nosso corpus, tá? Assim a gente já consegue ver, identificar padrões aqui de texto, tá? Então, essa daqui é a nossa função que vai fazer isso. E aí eu vou pedir para ele gerar o gráfico aqui na sequência, tá? Então, vocês vão ver aqui que demora um pouquinho, né? Que agora ele está fazendo a contagem, não de uma palavra única, mas de combinação de palavras, tá? E aí vocês vão ver que aparece aqui off the, in the, to the, que justamente são combinações do que a gente chama lá de stop words, beleza? Então, a gente vai precisar tratar esse texto, né? Aqui já deu para ver que aparece White House, Donald Trump, ou seja, são notícias que, pelo conhecimento aqui de senso comum, né, a gente pode imaginar que são notícias relacionadas à política, tá? A eleições, provavelmente ali nos Estados Unidos, tá bom? Por conta ali de aparecer White House, né, Casa Branca, Donald Trump, ele que foi o presidente aqui dos Estados Unidos até a última eleição, tá? Bom, como eu mostrei para você, a gente vai precisar tratar esse texto, tá? Como que a gente vai fazer isso, tá, pessoal? A gente vai criar uma função de processamento, tá? Então, a gente vai utilizar algumas bibliotecas aqui do Python para poder fazer esse processamento. Uma delas é o NLTK, que é uma biblioteca de processamento de linguagem natural, tá? É realmente um toolkit ali que eles chamam, tá? Dentro do NLTK, a gente já tem uma lista do que a gente chama de stop words, tá? Que são aquelas palavras que não agregam valor para o entendimento do contexto, tá? Tem para o português também, só que aqui a gente está trabalhando com inglês, então a gente vai utilizar os stop words em inglês, tá? Mas, de novo, né? Existem, se eu não me engano, ali mais de 30 idiomas que a gente tem uma lista de stop words para cada idioma aqui com a NLTK, tá? E aí eu criei aqui uma função de processamento de texto. Então, para cada notícia que eu tenho lá no meu data frame, eu vou processar o conteúdo daquela notícia. Então, a primeira coisa é remover acentos, tá? Se a gente voltar um pouquinho aqui no nosso exemplo, vocês vão ver que existem aqui alguns acentos, né, alguns caracteres especiais que a gente vai precisar remover, tá? Para fazer isso, a gente usa aqui o Unicode, tá? Unicode Data, que é uma biblioteca padrão já do Python, tá? E a gente vai normalizar isso para tratar todos esses acentos, remover esses acentos, tá? Depois a gente converte tudo para minúsculo, remove caracteres especiais. Aqui a gente está usando o que a gente chama de regex, tá, pessoal? Que são expressões regulares, tá? Daria para fazer um vídeo só disso aqui no canal, mas eu não vou me aprofundar muito aqui, não vou explicar para vocês como que a gente constrói expressões regulares. Hoje em dia, cara, com o ChatGPT, com modelos de linguagem, você consegue pedir para ele criar expressões regulares específicas para aquilo que você está precisando, tá? Mas, basicamente, as expressões regulares, elas encontram padrões no nosso texto, tá bom? Então, de forma simples, é isso. Então, a gente usa expressões regulares, no caso, a nossa expressão aqui para remover caracteres especiais é essa. A gente também remove espaços extras, né, entre textos ali, tá? E aí, basicamente, a gente faz a remoção aqui de duas coisas, né? Primeiro, das stop words. Então, eu carrego as minhas stop words aqui em inglês. Faço todo esse tratamento que eu fiz em cima aqui do meu texto para as stop words. Depois, eu removo tudo que é stop words do meu texto. E aí eu também, para finalizar aqui minha função de processamento, eu removo todas as palavras que têm menos de 3 caracteres ou mais de 15 caracteres, tá bom? Isso aqui é importante para a gente tirar qualquer ruído que a gente tiver do nosso texto, beleza? Então, então rodando essa função aqui, né? A gente estabelece essa função e a gente já vai conseguir aplicar essa função no nosso texto, tá? Então eu vou copiar meu código aqui. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma coluna chamada trat text, que vai receber o texto tratado, né, com essa função de processamento que eu acabei de criar.
E aí, de novo, né, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, só que agora usando os textos tratados, eu vou criar ali uma lista com todo o meu conteúdo de todas as notícias que eu tenho no meu data frame, tá bom? E aí a mesma coisa, né, eu vou plotar lá os nossos histogramas, né, os histogramas não, os nossos gráficos de frequência aqui de barra. Então, primeiro eu começo plotando a frequência das palavras únicas e depois eu faço a plotagem dos bigramas, né? A grande vantagem aqui é que a gente consegue reaproveitar as funções, tá? Então, assim, quando a gente analisa as frequências, reparem que a nossa função de processamento, ela trouxe resultados muito mais interessantes. Então, aqui a gente já tem palavras como republicano, Donald, né, de Donald Trump, presidente, House, White aqui, né, republicanos, taxas. Então, aqui a gente já tem palavras que, muito provavelmente, elas combinadas vão trazer mais entendimento para o texto, tá? Quando a gente analisa os bigramas, fica ainda mais claro, né, que a gente está falando de um contexto político, né? Então, tem até menções aqui a outros candidatos, né, a Hillary Clinton, ou aqui a gente também tem presidente Donald, né, United States, né? Então, são os bigramas aqui que após o nosso processamento a gente já consegue identificar com uma maior facilidade. Percebam que tem aqui algumas combinações de bigramas, né, de palavras que a gente poderia fazer um tratamento para remover esse tipo de ocorrência, tá? Mas, como eu disse para vocês, né, esse pick Twitter aqui provavelmente são palavras que foram que vieram junto com a parte de extração do texto ali que o pessoal usou, né, para criar esse dataset, tá? De novo, tá, pessoal? A gente poderia ser muito mais exaustivo aqui e criar funções aqui, otimizar nas funções de processamento para limpar ainda mais o nosso corpus, tá? Mas, porque a gente quer, nosso intuito aqui já é o suficiente, beleza? Então, feito a parte de análise exploratória, um outro ponto que a gente precisa analisar quando a gente fala de modelos de classificação, como é o caso que a gente vai criar aqui, a gente precisa ver se as classes elas estão balanceadas. Então, eu vou plotar aqui o conteúdo, né? Vou contar quantas vezes aparecem notícias fake e notícias reais aqui para a gente ter uma ideia, tá? Então, vocês podem ver que, poxa, notícia excelente aqui, que os dados estão balanceados. Então, a gente tem basicamente a mesma quantidade de notícias fake e de notícias reais, tá? Então, a gente não vai precisar fazer nenhum tipo de tratamento relacionado a balanceamento de classes, tá bom? Isso aqui ajuda muito a gente. Bom, com isso a gente já pode partir para a segunda etapa, que é a parte de representação matemática, ou seja, agora a gente vai converter o nosso corpus tratado, ou seja, o conteúdo das notícias ali que a gente está trabalhando, que a gente já processou, já tratou, agora a gente vai converter isso para uma representação matemática, tá? Como eu disse para vocês, existem muitas técnicas que a gente poderia aplicar aqui, a gente vai usar talvez aí uma das mais simples que a gente tem disponível hoje, tá? Que é o TF-DF, tá? Basicamente o TF-DF ele é aqui uma representação matemática que basicamente vai contar quantas vezes uma palavra aparece, no nosso caso aqui, numa notícia, e também o quanto que ela aparece em todo o corpus, ou seja, em todas as notícias. Baseado nisso, né, nessas contagens, a gente cria um score para aquela palavra para falar, olha, essa aqui é uma palavra importante aqui para o nosso contexto, tá bom? Isso aqui de uma forma muito simplificada, tá, pessoal? Para fazer, então, essa criação desse vetor numérico aqui, a gente vai utilizar o sklearn, tá? Que é uma biblioteca muito completa aí para machine learning, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um objeto tf-df vectorizer e a gente vai falar para ele, olha, o nosso corpus aqui tem muitas palavras, muitas, tá? Só que eu quero que você crie um vetor com no máximo, uma dimensão máxima de 5.000 palavras. Porque se eu não tivesse instanciado esse atributo aqui do TF-DF Vectorizer, ele ia criar um vetor com a mesma quantidade de colunas aqui no caso, né, com a mesma dimensão do número de palavras totais únicas que a gente tem no nosso corpus. Tá? Então, a gente está falando para ele, olha, selecione as mais importantes, as 5.000 mais importantes, e crie um vetor com dimensão 5.000, tá? Então, o nosso x aqui,
que vai ser nossa variável de treinamento, né? Nossa feature aqui, ela vai receber um vetor em que as linhas vão ser cada uma das nossas notícias e as colunas vão ser as palavras mais importantes que o TF-DF Vectorizer vai selecionar para a gente. E aí, se eu cruzar linha com coluna, eu vou ter o score que aquela palavra, no caso, né, uma palavra representa para aquela notícia, tá? Em linhas gerais, é isso, tá, pessoal? Depois, feito isso, a gente vai armazenar isso na nossa variável x, que vai ser um vetor. Eu vou até rodar essa linha de código aqui. Eu vou até rodar essa linha de código aqui para demonstrar para vocês, tá? Então, a nossa primeira frase, a nossa primeira notícia lá do nosso banco de dados, ela virou um vetor matemático, que é esse cara aqui, tá? Perceba que tem um monte de zero, porque tem algumas palavras que aparecem só em algumas notícias, né? Então, por isso que para essa primeira notícia aqui, ela fica zerada, tá bom? Mas a gente inclusive pode pegar aqui, por exemplo, as 10 primeiras palavras ou as 30 primeiras palavras aqui, ó. Percebam que a maioria está com zero, né? Então, esse é um tipo de representação matemática relativamente burra, tá? A gente tem como agrupar aqui e criar vetores com nível, né, de dimensionalidade aqui menor, tá? Bom, e por fim, pessoal, como eu disse para vocês lá atrás, a gente vai precisar transformar as nossas classes aqui, que é o real ou fake, em uma escala matemática, tá? Então, a gente usa aqui o label encoder também do sklearn para fazer essa transformação. Então, repare que quando a gente olha aqui para os 5 primeiros registros da classe label, a gente vê que a gente tem uma notícia fake, uma real, uma fake, uma real. Só que agora, isso virou aqui uma escala matemática. Então, o fake é 0, então tudo que for fake vai ser 0, e tudo que for real vai ser 1, beleza? Pessoal, feito isso, sei que são muitas coisas, né? Mas feito isso, a gente vai para a última etapa do nosso projeto, que é criar de fato o modelo. Tá vendo que de todo o trabalho que a gente teve, a gente vai finalizar agora com a modelagem, e a modelagem é uma pequena fração de todo o trabalho que a gente teve, né? O trabalho mais pesado que a gente tem são nessas etapas aqui de tratamento, processamento do texto, representação matemática. Beleza? Então vamos lá. Para fechar aqui com a modelagem, a gente vai criar um modelo muito simples, que é de regressão logística. Eu não vou explicar como que funciona esse modelo. E a gente vai utilizar o sklearn para isso também, tá? Só que a primeira etapa que a gente tem que fazer quando a gente está criando um modelo de machine learning, e eu também não vou explicar aqui com uma profundidade muito grande por que a gente faz isso, é separar os nossos dados, pegar todos os exemplos que a gente tem de notícias fake, notícias reais, em dados de treino e teste. Basicamente, a diferença é que nos dados de treino eu vou jogar para o modelo e falar, olha, aprenda aqui os padrões baseado nisso, nessas notícias, né, no caso. E os dados de teste não entram, né, eu não uso no meu modelo em momento nenhum. Eu só uso esses dados de teste para ver qual que está sendo a precisão do modelo, tá? Eu não posso simplesmente colocar todos os dados para o modelo e falar para ele, na verdade, aqui calcular um score ali de precisão daquele modelo, porque o modelo simplesmente ele teria decorado todos os padrões ali e a precisão dele seria altíssima, tá? Então, a gente chama de overfitting no caso aqui, tá bom? Então, para evitar o overfitting, a gente faz a separação em dados de treino e teste, tá? No nosso caso, de todos os dados que a gente tem disponíveis aqui para treinar o modelo, a gente vai usar somente 60% desses dados como dados de treino e 40% como dados de teste, tá? Esse random state é para que vocês consigam reproduzir os mesmos resultados aí no seu computador, beleza? Então, feito isso, a gente vai ter aqui os nossos dados splitados aqui, e aí a gente passa para a etapa de treinamento. Vocês vão ver que é muito simples, tá? Então, aqui eu importei o Logistic Regression, né? Que é o objeto aqui que vai criar o nosso modelo. Aqui eu simplesmente limito o número máximo de iterações desse treinamento, né? Para 1000, para não demorar muito, tá?
Então, na hora que eu terminar aqui de fitar, reparem que eu usei o X-Train e o Y-Train, ou seja, ele vai fazer uma série de cálculos matemáticos para acertar a maior quantidade possível aqui de rótulos, tá? No nosso caso, os rótulos são de notícias fake ou de notícias reais. E reparem, de novo, que eu só estou utilizando dados de treino aqui para o treinamento do modelo, tá bom? E aí eu vou criar aqui uma visualização, que é o que a gente chama de matriz de confusão, para entender como que foi a performance do modelo, só que agora utilizando dados de teste, tá bom? Então aqui eu falo para o modelo, olha, preveja com base nesses dados novos, que você nunca viu na sua vida, preveja, e aí a gente vê como que você está se comportando, tá? Então, na hora que a gente plota a matriz de confusão, é muito simples de ler, tá? Aqui, no eixo Y, a gente tem o que o modelo deveria ter previsto, ou seja, baseado ali nos nossos dados de teste, aquilo que ele deveria realmente ter trazido para a gente como resposta correta. E o Predict Label é o que ele previu, tá? Então, reparem aqui que ele deveria ter previsto, basicamente, 1966 registros como zero. Zero, no caso aqui, só para a gente relembrar, zero é fake, ou seja, fake news, tá? Como fake news. E ele previu 1944, ou seja, ele errou 22. Então, 22 notícias ele classificou como notícias reais, true, né? Só que, na verdade, eram fake news, tá? Ao passo que, quando a gente compara aqui com o rótulo 1, né, o True Label 1, ele errou somente 7 notícias, ou seja, 7 notícias reais ele classificou como fake news, mas a grande maioria ele classificou como notícias reais mesmo, né? E assim, né, uma métrica simples que a gente pode ver aqui, só para resumir tudo isso que a gente viu na matriz de confusão, é a precisão, tá? Então, a precisão ela vai dar uma estimativa, e como a gente já viu aqui na matriz de confusão, ele está com uma performance muito boa, tá? Ele está acertando praticamente 9 a cada 10 notícias que a gente passa para ele aqui e fala para ele classificar entre fake news ou notícias reais. Beleza, pessoal? O vídeo aqui ele ficou bastante longo, mas a gente conseguiu passar por todas as etapas de um projeto de Data Science envolvendo Natural Language Processing. Existe aqui uma infinidade aí de técnicas que a gente poderia utilizar para melhorar isso daqui. Inclusive, no nosso caso, né, ele está errando, proporcionalmente falando, mais na identificação de fake news do que na identificação de notícias reais. Então, nosso objetivo aqui poderia ser melhorar a performance dele na classificação das fake news, né? Então, diminuir, deixa eu voltar aqui para a tela, diminuir aqui esse 22, né? Ou seja, de todos os exemplos que a gente passar para ele, ele acertar ainda mais aquilo que é fake news, né? E aí, obviamente, né, um trade-off, você provavelmente perderia um pouco de precisão aqui na identificação de notícias reais, tá? Mas a gente poderia utilizar algumas técnicas aqui para ter a melhoria de performance aqui do modelo, tá bom? Existem outros testes que a gente poderia fazer para ver se o modelo de fato, mesmo a gente separando ali os dados, ele não está decorando ali e está sendo um caso de overfitting, tá? Mas a gente não explorou aqui, a ideia era realmente te apresentar aqui todo o workflow de desenvolvimento de um projeto de Natural Language Processing, tá bom? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, você tenha aproveitado, aprendido um pouco, tá? Eu vou deixar para vocês também o meu curso de Natural Language Processing, tá? O curso está com preço excelente e que lá a gente vai abordar técnicas avançadas de processamento de linguagem natural, tá? A gente vai ver muitos exemplos ali, exemplos mais complexos, exemplos como esse aqui, em que a gente vai se aprofundar nas técnicas, vai conhecer novos frameworks aqui, modelos de representação contextual, semântica, né? Usando redes neurais. Então, se você tiver interesse em fazer esse curso, em adquirir esse curso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você avaliar, tá bom? E se você gostou desse vídeo, peço muito que você dê um like, que você compartilhe com seus amigos e também verifique aqui se você é inscrito no canal, porque a grande maioria das pessoas que nos assistem são pessoas de fora, né? São pessoas que não estão inscritas ainda, tá bom? Então,
se inscreva, deixa o like, compartilhe o vídeo, isso ajuda muito a gente a continuar aqui produzindo conteúdos como esse para você de forma gratuita, tá bom? Um grande abraço e vejo vocês numa outra oportunidade. Um abraço.